E agora eu comecei a praticar yoga e eu não sei exatamente que tipo de yoga eu estou praticando ou se eu quero começar a prática de yoga, qual é o melhor tipo de yoga? Vem pra cá pra gente conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de yoga. E você já sabe, se você está chegando aqui no nosso canal hoje, se inscreva no canal, faça parte da nossa família, ative aqui o sininho e deixa o seu comentário. Eu adoro ler os comentários de vocês. Mas então, como você viu aqui no título do vídeo, em algum lugar, que tipo de yoga que nós praticamos? Quais são os diferentes tipos de yoga? Para a gente começar a entender os diferentes tipos de yoga, as diferentes modalidades de yoga, nós precisamos compreender o yoga tradicional. De onde veio o yoga tradicional e como que ele vai desenrolando no decorrer da história. O texto mais antigo que nós temos encontrados até hoje dentro da tradição do yoga se chama Yoga Sutra de Patanjali, ou mais conhecido como Patanjali Yoga Sutra. Esse texto, Patanjali Yoga Sutra, ele é atribuído ao sábio Patanjali, que ora tem uma história mitológica, ora que ele realmente existiu, foi um sábio que é atribuído mais dois textos para ele, um texto de sânscrito e um outro texto de Ayurveda. Mas a tradição dele, de onde ele veio exatamente, o contexto histórico, ainda é motivo de debate entre os historiadores indianos. De qualquer forma, a data desse texto é mais ou menos ali 2000 anos atrás. Então está mais ou menos ali no período de Jesus. Nós temos algumas fontes que vão dizer que esse texto ele está de 200 a 300 anos antes de Cristo, mas também existe ali a possibilidade de 200 anos depois de Cristo. Então nós não sabemos exatamente quando esse texto foi escrito. E o mais curioso, nós não sabemos também se esse texto foi escrito por uma única pessoa. Mas enfim, se você quiser saber um pouquinho mais detalhado sobre o Patanjali Yoga Sutra, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre o contexto histórico e discutindo sobre esse texto. Mas enfim, o Patanjali Yoga Sutra é o texto mais antigo que nós temos. E nesse texto antigo ele vai definir o que é o yoga. E nesse texto o Patanjali ele vai definir o yoga como yoga é a prática que vai apaziguar as modulações da mente. Então aquela prática que vai tranquilizar os nossos pensamentos. E o Patanjali ele vai dividir a prática do yoga em 8 passos, que ele vai compreender que para o desenvolvimento humano nós precisamos dessas 8 esferas, dessas 8 características, desses 8 segmentos da nossa vida. Então não adianta a gente só fazer a prática física e imaginar que nós estamos praticando o yoga tradicional, pelo menos. No primeiro passo, Patanjali chama de yamas. Nos yamas, Patanjali vai trazer o código ético para com as outras pessoas. E aí ele traz a não violência, ele vai trazer o desapego, o controle sexual, e traz ali 5 yamas. Depois ele vai trazer os niyamas, que são os códigos pessoais, aquele código que você tem com você mesmo. O terceiro passinho são os asanas, a parte mais famosa do yoga. Provavelmente você deve ter visto as posturas físicas, os alongamentos, né? O quarto passinho se chama pranayama. Pranayama são práticas do controle do prana, dessa energia vital em nosso corpo. O quinto passinho se chama pratyahara, recolhimento dos sentidos. Então Patanjali vai dizer que depois que você tem um código ético para com os outros, que você tem um código ético para com você, que você está flexível e forte nos asanas, que você trabalhou ali na respiração e no prana, agora você tem condição de controlar os seus sentidos. E depois ele vai trazer o dharana, que é a concentração, depois o dhyana, que é a meditação, e por último o samadhi, que é o êxtase místico ou êxtase místico, uma coisa interna. Então Patanjali vai colocar esses 8 passinhos na prática do yoga. E aí nós temos o decorrer da história, né? O yoga também é uma tradição que está constantemente em movimento, em transformação e está interagindo com outras tradições da Índia. Nós vemos em alguns momentos da história a aproximação do yoga com o hinduísmo, a aproximação do yoga com outras escolas filosóficas, debates filosóficos, por exemplo, entre yoga e Vedanta. Então nós vemos assim várias escolas ali interagindo uma com as outras. E nós temos uma escola muito famosa, aliás, uma tradição muito famosa na Índia, que são os Hatha
Yogis, ou os Natha. Nós temos dois textos muito famosos dessa abordagem. Nós temos o Gheranda Samhita e o Hatha Yoga Pradipika. O Hatha Yoga Pradipika é um texto medieval que algumas vezes é atribuído à data do século XVI, século XV, mas está naquele período ali de 1500. A grande diferença do Hatha Yoga para o Yoga de Patanjali é que o Hatha Yoga ele vai intensificar algumas práticas físicas. Então você já vai ter os asanas detalhados, você vai ter os shatkarmas, que são as práticas de limpeza e de purificação do corpo. Você já vai ter ali a teoria dos chakras, dos nadis, do prana e do kundalini já desenvolvida. Então os Hatha Yogis eles já vão ter textos muito mais elaborados do que o texto de Patanjali. Mas aí pode surgir a grande pergunta, mas se eu tenho o texto ali 1500, então quer dizer que essa tradição surgiu ali? Não, a tradição do Hatha Yoga ela é muito antiga também. É que antigamente os yogas eles não tinham a necessidade de escrever os textos deles, porque a tradição era passada de guru para discípulo, então não se via a necessidade de escrever textos. E à medida dessa tradição, depois nós temos tradições do sul também, nós vamos ter as tradições yogas de Caxemira, do norte da Índia. Nós temos ali a tradição próxima do Nepal, mas uma coisa que todas essas tradições vai ter em comum é a autoridade do texto de Patanjali. Então todas essas tradições, elas sempre vão olhar para o texto de Patanjali como a maior autoridade dentro da prática do yoga. E aí, quando nós chegamos na parte contemporânea, nós temos essas variedades de yoga. Nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, maconha yoga, em que as pessoas vão fazer uso de entorpecentes para a prática. Nós temos alienígena yoga, nós temos cabra yoga, cerveja yoga, nós temos yoga pelado, nós temos hot yoga dentro de uma sauna, nós temos o Iyengar yoga, muito legal por sinal, nós temos o flow yoga, yin yang yoga, kundalini yoga, ashtanga yoga. Então assim, nós temos uma infinidade de práticas de yoga. E como eu posso saber se a prática de yoga que eu estou fazendo é a correta, é a tradicional, ou que prática de yoga que eu devo começar? Primeira coisa, se você faz uma prática de yoga, observa se o seu professor, se ele faz uso ou referências constantes desse texto que eu falei para você de Patanjali. Se a sua prática do yoga ela está fundada em Patanjali, pode ter certeza que você está fazendo parte de uma tradição milenar da Índia, que não desconsidera essas práticas antigas. E se você vai começar a sua prática de yoga agora, que prática que eu devo abordar? Kundalini Yoga, Iyengar Yoga, Raja Yoga, Ashtanga Yoga, Kriya Yoga, cada uma dessas práticas de yoga vai ter a sua especialidade. Mas eu recomendaria você a começar pelo Hatha Yoga. Começa pelo yoga tradicional. Assim você vai ter bases sólidas para você começar a conhecer outros tipos de prática. No Kundalini Yoga, a grande ênfase vai ser o trabalho com o Kundalini, com essa energia através dos chakras. Então você vai ter vários Kriyas que vão estimular esse corpo seu. No Kriya Yoga, que foi criado pelo Paramahansa Yogananda, mas que ele vai atribuir ali a criação a um grande sábio Babaji, né, que vai dizer que tem uma história milenar. O Kriya Yoga também vai trazer esses exercícios para estimular esses chakras e esse Kundalini. Nós temos o Iyengar Yoga. Eu tô falando para vocês de uma forma muito simplificada, tá? O Iyengar Yoga vai fazer uso de acessórios, de cadeira, de algumas fitas, de blocos, e o Iyengar Yoga é muito legal. Então o Iyengar é uma pessoa respeitadíssima na Índia. Se você não puder escolher Hatha Yoga, não tiver na sua cidade, eu recomendo que você procure um professor de Iyengar Yoga. É uma yoga muito focada no alinhamento e muitíssimo interessante. E um detalhe, é um tipo de yoga muito bom para quem tem várias limitações físicas. Nós vamos ter Ashtanga Yoga também, que nós vamos ter várias séries, e dentro dessas séries o aluno vai desenvolvendo. Nós temos o Flow Yoga, em que não se existe a permanência dentro da postura. Por falar em permanência, essa é uma das características do yoga tradicional. Você faz a postura e você permanece na postura. E aí surge a grande pergunta, mas quais posturas, Rudra? Eu vejo tantas posturas na internet, como que eu sei se uma postura ela é tradicional ou não? Para isso que existem os textos. Se você quiser que eu fale mais sobre as posturas tradicionais, deixa aqui nos comentários que eu também posso fazer um vídeo só sobre as posturas tradicionais. E depois nós temos vários outros tipos de yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, nós temos Bhakti Yoga, que é o tipo de yoga que vai trazer a parte da emoção, dos cantos. Nós temos o Jnana Yoga, como falei para vocês, que é o yoga do conhecimento. Depois nós temos o Karma Yoga, que é o yoga da ação. Então nós temos uma
variedade de práticas de yoga. Eu recomendo para você começar por Hatha Yoga. Se você não puder por Hatha Yoga, começa pelo Iyengar Yoga e certamente você vai estar muito bem assessorado, porque essas duas tradições, elas têm raízes profundas na tradição do Patanjali Yoga Sutra. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dessas histórias do yoga, dos tipos de yoga. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário para mim, que eu adoro conversar com vocês. Tranquilidade no coração e clareza de razão. Até mais!